Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Para mais conteúdos relacionados a viagens, pessoas e lugares, subscrevam e ativem o sininho de notificações. E aí, será que existe racismo em Moçambique? Eu sou Nilza Chiporia e vem comigo para saber mais sobre isso. O racismo é uma crença em que uma raça, etnia ou alguma característica física seja superior em relação a outra. Há momentos em que ocorre uma situação, de repente tu olhas para um branco ou um negro, acreditas que o branco seja melhor em relação ao negro. Em Moçambique, como qualquer outra parte do mundo, existem diferentes tipos de pessoas. Podemos encontrar negros, que correspondem à maioria da população, brancos, asiáticos. Dentre os asiáticos podemos encontrar chineses, índios, ou os ditos monhês, entre aspas. Assim como mulato, o termo monhê é um termo pejorativo, que geralmente os moçambicanos, não só os negros, assim como brancos, caracterizam um indiano ou alguém de origem paquistanesa. Geralmente são comerciantes e são chamados de monhês. Por quê? Significa o quê? É um termo que eles usam simplesmente para caracterizar alguém de origem indiana ou paquistanesa. Mas eu acredito que a maioria das pessoas nem sequer sabe que o monhê é um termo pejorativo. Até eu fiquei a saber de acordo com as minhas pesquisas. Então, normalmente no nosso dia a dia nós temos chamado, aquele é um monhê, aquele monhê lixou aquele mulato. Do mesmo jeito que o mulato é um termo pejorativo e nós falamos isso no nosso dia a dia. Assim dizer que das mulheres é uma piada. Para nós é uma piada, mas o termo monhê é um termo pejorativo. Então, assim já não posso querer vir das mulheres. Podes até querer ajudar as vidas monhês, mas dizer vida monhê, o termo monhê é um termo pejorativo. Eu acredito que muitos de nós vamos falando no nosso dia a dia, mas sem saber exatamente que o termo é pejorativo. Se calhar os próprios monhês nem sabem. Mas enfim, geralmente nós usamos no nosso dia a dia. Vou naquela loja do monhê, estava ali com um amigo monhê. Então, usamos no nosso dia, mesmo que em tom de brincadeira, isso é racismo. E esses que chamam os outros de mulatos, mulatos também. Mulatos também é um termo pejorativo, mas nós geralmente usamos no nosso dia a dia. Vocês geralmente até usamos para caracterizar uma situação de privilégio. Só se convidaram entre mulatos. Tem soado muito isso entre os jovens, né? Mesmo entre negros, mas nós temos conversado ali, tá? Só se convidaram entre mulatos para caracterizar um lugar, ou ali entram só mulatos, para caracterizar um lugar em que só entram negros de elite e brancos, assim como mulatos. Então, olhamos para o mulato como um privilegiado, porque o mulato... Mistos. Olhamos para os mistos como uns privilegiados. Se calhar porque eles se adaptam muito fácil, né? Eles dão-se bem com os brancos, assim como os negros. Geralmente o racismo em Moçambique ocorre nas elites e nas classes médias. Eu não me lembro de uma situação de ter sofrido racismo. Não me lembro, não sei. Já sofreste racismo? Então, você não é da elite. Não, eu não sou de elite. Por isso, se calhar seja por isso que não tenha sofrido racismo. Já sofreste racismo? Não. E não me lembro de nenhuma situação. Mas Só quando eu saí para fora do país, quando fui viajar. sim, uma isso vez, porque entrei tu... num avião E um branco levantou-se, foi sentar em outro lugar. Isso porque tu eras a minoria. Então, geralmente o racismo ocorre entre... Quem sofre racismo são a minoria. Se estavas num país em que a maioria são brancos, né? Podes ter sofrido racismo, sim. Então, se vens para Moçambique, quem sofre racismo é a minoria. Peraí. Mas existe. Aqui não existe, sabes por quê? Porque quem sofre racismo são a minoria. E geralmente essa minoria não trabalha assim, como é que posso dizer? Será que existe racismo institucionalizado em Moçambique? O racismo institucionalizado, eu acredito que não. Por quê? Porque geralmente a minoria, os da classe média e da elite, não trabalham assim em instituições. Geralmente eles são negociantes, estamos a falar de chineses, de indianos, paquistaneses, e geralmente eles fazem negócios por conta própria e frequentam lugares entre elites, né? Mas eu já Então, ouvi falar de racismo é inverso. Será que não acontece? Essa minoria não é racista? acontece. O racismo é reverso, o racismo reverso, ele acontece sim. Acontece e muito, é o que geralmente tem acontecido. Porque essa minoria, é aí na minoria onde o racismo geralmente ocorre. Entre negros de elite, brancos, que frequentam os mesmos lugares. Diferente de nós, né?
Nós... Epá, nós estudamos, estou a falar geralmente de mim, né? Eu estudei em escolas públicas, tive contacto com um e outro, brancos, mistos, mas a relação era até um certo ponto boa, de colegas, amigos, ok. E nessas situações, geralmente nós, os negros, é que fazíamos piadas sobre os manhãs, sim, mas não com o intuito de ofender. Mas era em tons de brincadeira, mas não deixa de ser racismo. Então, o fato de não sabermos que dizer para alguém, aquele manhã, não saber que aquilo é um ato racista, deixava-nos fazer o que fazíamos, chamávamos um e outro de manhã, mas eles não mostravam que se sentiam desconfortáveis, muito pelo contrário. Eu que pode ser um pouco até complicado, se um manhã me chama de negra ou preta, eu posso até reagir mal, diferente dele, porque eu acredito que nós, negros, que não temos sofrido racismo, quando alguém nos chama de pretos ou negros, nos sentimos geralmente desconfortáveis. Mas ok. E então, quer dizer, o racismo aqui há racismo. Então... Há racismo, mas o racismo ocorre muito mais nas elites e nas classes médias. Nós pobres não sofremos racismo, pobres negros, mas os pobres negros em Moçambique. Pobres negros em Moçambique não sofrem racismo. Por quê? Porque eu geralmente não frequento os mesmos sítios que os monhês ou os mistos frequentam. Então, eu vivo no meu bairro, vou para o mercado, faço as minhas atividades, onde faço, como num takeaway básico, dificilmente eu vou ter aquele contacto direto com o monhê. Mas se eu sou uma negra de elite, que frequenta lugares de elite, em que frequentem os brancos, chineses, por aí em companhia, eu corro o risco de sofrer racismo por parte do branco, assim como o branco sofrer racismo por parte do negro. Porque o racismo não tem dono. Negros praticam racismo, brancos praticam racismo, dependendo da situação em que a pessoa se encontra. E tem uma situação também que geralmente ocorre sobre o racismo, que sofrem os racismo, que os mulatos, os mistos nesse caso, sofrem racismo nos bairros, né? Se tu és, em Moçambique, se tu és pobre e és misto, vives nos bairros, és chamado de mulato sujo. Isso é racismo. Por quê? Porque nós temos aquela ideia de que o lugar do mulato e do branco não é ali conosco. Nós estamos bem ali, entre nós, negros, não há racismo e tudo mais, ok. Então, se um mulato ou um branco vive ali no meio de nós, esse corre o risco de sofrer racismo. Por quê? Porque corresponde à minoria. Então, ok. O termo mulato sujo é um termo racista. É um termo racista. É muito usado. Geralmente é usado, principalmente crianças, geralmente são crianças que sofrem muito com isso nas escolas. As outras crianças negras chamam de é mulato, mas é sujo. Por quê? Porque vive no bairro. Não sujo porque está com a roupa suja ou rasgada, não. Por quê? Porque vive no bairro, é pobre, assim como nós. Mas teve uma questão. Se nós não podemos chamar mulato, qual é o nome ideal para chamar as pessoas que não são negras nem brancas? A essas pessoas nós chamaremos de mistos ou pardos. Ok. E não mulatos, porque mulato todo mundo, eu acredito que a maioria saiba que mulato é um termo pejorativo. Ok. Pardos. Pardos. Mistos ou pardos. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de subscrever e ativar o sininho de notificações para mais conteúdos do gênero. Vamos nessa! Eu não quero alguém como tu.